A partir de agora, meu convidado de honra é para um jantar que celebra, na verdade, a universalidade deste poeta português que nos deixou um legado incrível. Dá uma olhada quem é. Este é o meu poeta português predileto, eu sou apaixonado por ele. E no dia 30 de novembro de 1935, presta atenção que não tem coincidência, como o Marrom falou. 30 de novembro de 1935, há exatos 80 anos, fazendo hoje, exatamente hoje, Fernando Pessoa partia para o outro plano, levando consigo seus outros eus, né? Os seus heterônimos. E vai ser numa homenagem a eles que eu vou abrir o nosso momento gastronômico com sabor de mais uma de suas mais famosas poesias, que muito tem a ver com suas tantas facetas. Chama-se Não Sei Quantas Almas Tenho. Não sei quantas almas tenho. Cada momento mudei. Continuamente me estranho. Nunca me vi, nem acabei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma, não tem calma. Quem vê, é só o que vê. Quem sente, não é quem é. Por isso, alheio, vou lendo como páginas meu ser. O que segue não prevendo o que passou a esquecer. Noto a margem do que li, o que julguei, que senti, releio e digo. Fui eu? Deus sabe o que escreveu. Coisa mais linda, né? Agora sim, vamos receber a jornalista de mão cheia, a grand chef de cuisine, que às vezes é jornalista de mão cheia, que vai mesclar literatura e requinte à mesa. Essa já é minha parente, Esther Rocha. Meu anjo. Como é que você está, meu querido amor? Eu agora estou ótima. Obrigado pelo seu carinho de sempre, viu? Obrigado mesmo, meu amor. Esther, nós vamos, olha, posso mostrar isso aqui? Pode. Para que fosse feita essa gastronomia de hoje, era preciso isso aqui. Não existe em nenhum lugar do mundo. É esgotado. Ela conseguiu, no interior de Portugal, com uma amiga nossa comum, a Cida. Numa loja de vinhos. Numa loja de vinhos, imagina. Como é que pode, né? A Cida é Aparecida Liberato, enfim. Ela que isso aqui é presente de aniversário. Mas olha que coisa. E ela conseguiu achar e hoje nós estamos juntos. Tem caldo verde. Mas você sabe o que é isso, a coisa do livro? Esses dias todos aí de Fernando Pessoa, ele fala uma coisa que explica o que acontece com a gente. Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Ai, que bonitinho. É isso, gente. Bom, nós vamos agora recordar a Esther e eu, mas mais ela, na minha opinião, o maior poeta da língua portuguesa do século XX. Ele é o retrato mais perfeito do modernismo lá na terra dele, em Portugal, famoso por seus heterônimos, né? E como é que nasceu essa ideia de estudar Fernando Pessoa? Eu sei que foi o Newton, então, olha, gosta, mas essa ideia não foi minha, foi do Newton Travesso. Pela ótica da comida, né? E foi muito legal, Rony, porque eu estava falando agora pro Newton, na última semana, nas últimas 2 semanas, eu me emocionei tanto. Mas sabe de você... A gente vive e esquece algumas coisas da vida. De fazer as coisas lentamente, calmamente. E o Fernando Pessoa, de repente, voltou para minha casa e eu me emocionei de uma maneira que nunca estava bom. Sabe, tudo que eu ia fazer, por exemplo, ontem eu estava procurando uma broa de milho. Não vou comprar broa de milho, vou fazer hoje para ver se fica bom. Ficou, fiz outra hoje. Ontem, fiz outra hoje. Broa de milho? Mas aí que você tá. Vai me ensinar a fazer. Facinho. Eu me emocionei muito, porque ele é uma pessoa tão difícil, não era uma pessoa fácil, não era uma pessoa comum, era uma pessoa estranha, mas as coisas que saíam de dentro, meu Deus do céu. Em que você se baseou para criar o livro de hoje? Olha, essa história do livro foi muito interessante, porque aí, pegando o livro, a primeira coisa, eu falei, gente, eu não vou fazer, por quê?
Porque há quem diga que Fernando Pessoa não comia bem, não gostava de comer. E aí você começa a xeretar e você vê que não é bem assim. Então, o que eu fiz? Eu peguei as referências do livro, juntei em casa, na minha quinta-feira sagrada, com os meus amigos, com o meu chefe de cozinha, e os dois chefes, e a gente começou pela costela. Por que a costela? A gente foi buscando referências, por exemplo, costela, essa costela eu dei o nome de costela do desassossego, porque ela é citada no livro do Desassossego, ele fala de costela, ele fala desse prato. Então, tudo aconteceu assim. Aí, pensamos na entrada, bom, caldo verde, óbvio. Amo caldo verde. E aí, bom, o caldo verde tem que servir com uma broa de milho e não com pão italiano. Sim, claro. E aí, o caldo verde é o caldo verde da tia Arnica, que era a tia mais importante da vida dele e tudo mais. E assim foi. Aí, o bolinho de bacalhau. O bolinho de bacalhau, ele comia muito na casa da mãe, quando ele, uma época morou ele, a mãe e a sobrinha. E aí, eu... adoro nomes, então, mas ele tem uma poesia que fala do bolinho de bacalhau na orla da praia. Então é esse bolinho. Bolinho de bacalhau na orla da praia. Da orla da praia. Aí chegou o problema, as sobremesas. Começamos as sobremesas e aí vamos fazer o quê? Bom, encharcadas portuguesas. Amo. Fizemos, tá ali, a segunda ali é da Rosinha. Aí fizemos as encharcadas e aí eu achei que não estava bom, liguei para umas doceiras portuguesas para explicar, para que não fique com o sabor do ovo. E aí tal, ok, a encharcada. Estava tudo definido, eu ia trazer a encharcada. Aí começo a ler mais, não, mas aí a sobremesa preferida dele era o arroz doce. Eu gosto muito. E ele também tem um poema que ele fala do arroz doce, né? Ele fala o arroz doce com linhas de canela. Aí eu fiz um arroz doce e fiz 2 bastõezinhos de cartão pra gente fazer as linhas de canela, porque um poema dele fala isso. E essa última sobremesa é esse aqui, olha, linhas de canela. A gente fez linhas de canela. E aí tava tudo pronto e eu falei, eu vou fazer uma coisa de presente pro Rony. O que você fez? E aí eu estava ouvindo, existe um poema que a Betânia muito maravilhosamente incluiu num disco, que é o poema do Menino Jesus. E na sequência ela canta Doce Mistério da Vida. Doce Mistério então da Vida. Eu fiz ovos moles com hóstia e achei que o nome deveria ser o Doce Mistério da Vida. Você é a coisa mais linda que existe. E aí eu te mandei hoje à tarde, você viu, né? Olha, isso aqui eu fiz para você. Ela mandou eu vi no telefone, como é que chama aquilo? No WhatsApp. Eu vi, fiquei doido. E disse que ia ter um fim muito digno tudo isso. Então, isso aqui, tudo foi feito para esse fim. Amor meu, muito obrigado mais uma vez. A Esther, você sabe, ela é uma brilhante jornalista, mas a paixão dela é estar vestida aqui com um toalha de juiz. Adoro. Toalha de juiz. Adoro ter queimaduras. Assim, olha, tudo queimado, cheio de queimaduras. Enfim. E ela é uma grande chefe de cozinha também. Além de ser brilhante jornalista, dirigiu o Fuxico. Ela tem agora um site que eu aconselho vocês a entrar, porque é maravilhoso, que é o www.vamosfalardecomida. Olha que legal. Vamosfalardecomida.com.br. Obrigado, meu amor, por enquanto. Em breve eu vou te contar uma novidade do Vamos Falar de Comida para 2016, hein? Oba! Mas daqui a pouco nós temos muito o que conversar. Vamos continuar falando e comer, né? Claro. Então vamos continuar, Esther. Bom. Que coisa maravilhosa. Gostou do caldo verde? Uma vergonha no ar e eu, enfim, tomando caldo verde. Como é que era o paladar de Fernando Pessoa? Então, o Fernando Pessoa, tudo que eu li, ele era um homem de um paladar simples. Ele gostava de uma comida com receitas simples. Ele era muito reservado, assim, ele não gostava, por exemplo, de grandes jantares e ele era tímido. Mas ele aprendeu a comer bem, por quê? Porque ele morou até os 17 anos, ele morou na África do Sul, porque o segundo pai dele era cônsul. E não tem como, filho de um cônsul vai ter que aprender a comer bem, porque são eventos e tudo mais. E aí, o Fernando Pessoa deixou em Lisboa um roteiro de paladar, que a gente está vendo aí a brasileira, que é a famosa estátua, de lugares que ele frequentava,
que ninguém sabe dizer se ele comia muito ou não, mas a verdade é que ele gostava de comer e comer bem. Agora, ele comia muita bobagem. E o que acontecia? Por exemplo, um dos restaurantes que ele frequentava muito, o dono do restaurante chegou os pratos de arroz doce com as linhas de canela. Ele inventou ovos estrelados com queijo para que o Fernando Pessoa, o dono desse Martinho Arcado, comesse melhor. Então, assim, realmente ele sabia comer, ele gostava muito de temperos asiáticos, porque ele conheceu na África, ele gostava de curry, ele gostava daquelas especiarias mais fortes. E tem uma passagem de um dos livros que eu li que fala que quando ele voltou para Portugal, ele ficou super deprimido, porque o curry de Portugal não era igual ao curry que ele comia. Então ele era um homem assim, de paladar simples, mas é aquele simples que a gente gosta. O bem feito, né? Eu vi ali um texto do Álvaro de Campos, que era um heterônimo dele. Qual dos heterônimos de Fernando Pessoa você mais gosta? É difícil, porque cada um tem um... Por exemplo, o Álvaro de Campos, eu acho que ele era o mais profundo. Ele falava coisas que o Fernando não saberia falar. Aí tem assim, o Ricardo Reis, que era médico e que era um que depois ele se mudou para o Brasil, né? Tem uma história assim. Mas agora o que eu gosto mesmo é do Alberto Caeirio, que ele chamava de mestre. E é muito legal essa história, porque ele criou um mestre, né? Porque esses personagens todos foram criados por ele. E ele matou o mestre, né? Uma hora o mestre morreu. E tem uma passagem que eu até marquei aqui, porque esse mestre, a história que ele criou é que ele era um homem simples, que viveu no campo, não teve educação em escolas, falava com a natureza, e que era o grande mestre dele. E quando ele morreu, o Ricardo Reis, que era ele também, escreveu um texto dizendo assim, da tristeza dele de não estar junto com o mestre quando ele morreu. Então ele fala assim, eu estava na Inglaterra, o Ricardo Reis estava em Lisboa e o Fernando estava fora e o Fernando estava em Lisboa. Mas aí ele tem uma frase que é assim, mas o Fernando sente as coisas, mas não se mexe, nem mesmo por dentro. Quem falou isso foi ele, dele mesmo. Isso é incrível. Eu acho que graças a você e ao Newton, eu revivi uma coisa que eu estudei um pouquinho e que de repente entrou na minha casa e eu comecei a me encantar e a gente vê que, olha, que universo está aí pra gente pegar e ler, né? Olha, todas as receitas que a Grão Chef Sterrocha trouxe a este humilde programa, você vai rever em dezembro e em janeiro. Pronto. Que delícia. Puxa vida. Bom, pouca gente sabe, mas os astros, isso é uma coisa que eu não sabia, também encantavam o poeta. Como é que foi que você descobriu que ele gostava de astrologia? Então, ele era um astrólogo autodidata, seríssimo, inteligentíssimo, todos os heterônimos. Esse nome é horrível, né? Heterônimo. Tem uma carta natal feita por ele. E cada um tinha uma carta natal. E ele se guiava tanto pela astrologia, Rony. Tem uma história muito interessante dele que envolveu a Cecília Meirelles. Meu poeta brasileiro adorado. A Cecília Meirelles conseguiu, através de um amigo, marcar um encontro com Fernando Pessoa. E foi para Lisboa. Olha, esses mapas todos desenhados por ele. Ó, esse é o mapa do Ricardo Reis, ó. E a Cecília Meirelles foi, e esse é o mapa do Aleister Crowley, aquele bruxo, né? Uhum. A Cecília Meirelles foi para lá e ele deu cano nela. E aí ela não sabia o que aconteceu, que ele vinha de um outro país. E aí o que se conta é que ele fez a astrologia daquele dia e ele viu que naquele dia ele e ela não poderiam se encontrar naquele lugar, naquele horário. Ele pegou e deu cano. Então você vê que assim, não é brincadeira. E ele tinha um outro nome para ser astrólogo. E naquele filminho que a gente passou, tem até a tabela de preço do atendimento como astrólogo. E ele atendia. Então assim, não dá para entender o que acontecia com esse homem. Bom, e também tem uma outra coisa. Você anda estudando um outro lado do Fernando Pessoa que não se fala muito. O que é? Olha,
é uma coisa assim, eu não vou falar uma verdade absoluta, mas é assim, existem estudos seríssimos feitos por pessoas seríssimas do Brasil. O Fernando Pessoa, na verdade, ele era um médium. Ele era um grande médium. E ele conta isso, uma das cartas que ele escreve para a tia Arnica, ele conta em detalhes, assim, olha, porque a família dele, olha, essa carta, porque a família dele era de médiums, a mãe dele fazia reuniões mediúnicas e ele nunca se deu bem nas reuniões, e quando ele escreve essa carta para a tia, ele fala, olha, está acontecendo coisa comigo que de repente eu estou escrevendo e eu não quero escrever aquilo. É involuntário e tem 1000 detalhes, é uma história maravilhosa que eu vou estudar mais, porque me interessa e você sabe. Sim, eu sei. E é linda, porque eu não estou desmerecendo que ele não era um gênio, ele era um gênio, tão gênio que ele deu voz a tantos outros gênios, né? Então, na sua opinião, qual foi a grande contribuição dele para a nossa literatura? Eu acho que foi mostrar que, na verdade, ele conseguiu se mostrar tanto, né? É uma pessoa que você conhece tanto lendo a obra dele e ser tão fechado. Ele era uma pessoa inatingível e só ficou atingível depois de morto, porque ele só teve um livro lançado em vida. Ele não era sucesso, ele escrevia em jornais e tal. Esse fenômeno, Fernando Pessoa. Então, eu acho que a grande contribuição dele é também uma coisa assim, de não ter medo de falar e de expor os sentimentos. Se você tiver medo, cria um outro nome e fala com o nome dele. Lindo, sabe? lindo. Uma coisa assim? Olha, o nosso programa está sendo assistido por um querido amigo meu, que é o maior poeta brasileiro, que é o Paulo Bonfim. Nossa, ainda bem que você não falou antes, porque senão eu ia começar a gaguejar e ficar nervosa. O Paulo está assistindo, o Paulo adora Fernando Pessoa, assim como eu. Então, eu queria pedir também uma licença para você, para o próprio Fernando Pessoa e seus heterônimos todos, mandar um beijo para você, Paulo Bonfim, o príncipe dos poetas brasileiros. Obrigado pela sua audiência, meu irmão. Olha só que coisa mais linda. Que delícia, hein? Nossa. Não é? Esse lugar aqui é muito especial. Esse programa é muito especial. E a grosseria que eu tive que cometer pela minha gulodice, não repitam isso. Um cavalheiro não faz isso. Não deixei que ela sequer começasse. Repete sempre. Pelo amor de Deus, eu vou ficar ofendidíssima se você não encostar no prato, pelo amor de Deus. Obrigado, meu amor. Mas nem deixei você, eu fui direto. Não, mas você sabe que agora a gente acaba e come tudo, né? E olha lá, eles vão começar a jogar bomba na gente. Acaba, terminou, chega. www.vamosfalardecomida.com.br. Você vai adorar. Esther, meu amor, eu adoro você. Você sabe, nem vou falar, mas obrigada de novo. Obrigado, meu amor. Isso é um presente. Não, vamos fazer essas coisas, vamos sonhar juntos. Deus cria, a gente sonha e as coisas acontecem. Isso quem disse foi ele também. Então pronto, vamos fazer Obrigado, isso. meu amor. Obrigado.